algumas respostas para te dar sobre o Wicked. Primeiro, sim, é igual ao musical. Segundo, a Elphaba é a protagonista. Terceiro, a Glinda é apenas uma coadjuvante de luxo que dá raiva na gente o tempo todo. Calma, eu vou te explicar tudo isso melhor nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao No Limite Zumbis, eu sou a Nath, venho aqui para falar sobre um dos grandes filmes do ano, principalmente um dos mais aguardados pelos fãs deste musical de sucesso da Brother, que já teve suas versões aí pelo mundo, inclusive no Brasil, e que agora ganha essa adaptação para o cinema. E quem é responsável para trazer essa adaptação para as telonas é o Jon Chu, um dos meus diretores aí queridinhos do momento. Ele é diretor de Um Bairro de Nova York, um musical maravilhoso. Se você não viu, corre lá na Disney para assistir. E também de um dos meus romances, filmes românticos assim que eu tenho no coração, que é Podres de Ricos. Por isso que não teria como dar muito errado não esse filme de Wicked. Principalmente, como eu falei no começo, ele segue à risca um musical de sucesso, né? Lá do início dos anos 2000, que é baseado no livro lá de 1995 e que vai trazer agora para o cinema a Ariana Grande e a Cynthia Erivo. São duas estrelas. Cara, elas são maravilhosas. E quando eu falei que a Glinda dá raiva ao filme todo, é porque a Ariana Grande sabe da vida a patricinha que a Glinda é. Então, tu consegue visualizar essa personagem perfeitamente na Ariana. E se tu não sente raiva daquela menina malvada mais bruxinha, digamos assim, é porque você não tá pegando a essência ali da personagem. Ela tá perfeita. Antes de qualquer coisa, se você, assim como eu, não é um aficionado por Mágico de Oz, por universo de Wicked, parecia que eu era, tá, não, eu não sou. Não é um dos meus filmes preferidos, uma das minhas histórias preferidas, né? Apesar de ser, assim, né, quem gosta de fantasia, de bruxaria, ela é essencial, mas, sinceramente, não é algo que me toque, não é algo que me chame tanta atenção assim como a maioria dos fãs de Wicked e Mágico de Oz. Então eu já venho aí com uma coisinha meio, vamos olhar isso direito? Precisava fazer uma adaptação? Precisava vir pra tela? Claro, você como fã vai dizer que sim. Eu fiquei com esse pezinho atrás até assistir o filme, que é dividido em duas partes. Assim, né, como no musical, ele tem 2 atos. Então ele inicia e termina como no musical, com a mesma narrativa, com a mesma história. Então se você tá preocupado com isso, não. Se você conhece a história do musical, você já sabe muito bem para onde vai ir. Ah, tem algumas surpresas? Eu digo mais na entrega da atuação ali, de como a gente vai ver esse preconceito que vão colocar em cima da Elphaba, como a gente consegue visualizar essa dor dela de ser rejeitada, de sofrer bullying, de estar naquele meio e não ser desejada, sabe, de não conhecer o seu poder, estar ali naqueles passos iniciais. Então, isso é o grande diferencial desse filme. Esta personagem é o que dá alma para essa história nos cinemas. Então, para mim, isso é um ponto muito positivo. Às vezes a gente tem que pensar que algumas coisas são feitas para estarem naquele lugar onde ela se comporta. Tem realmente musicais que não precisavam ter ido para a tela. Cats não precisava. Quando veio a adaptação fatídica, pois é, tem até a Taylor Swift naquela adaptação, se você não lembra. Ela ganha, ela fica ruim, tá? Ela fica com essa marca negativa. E daí tu pensa, será que tu mexer em algo tão amado quanto o Wicked e levar assim pras telas, ela vai funcionar? Precisa. E te digo, precisa, porque como é uma pessoa que nunca viu um musical ao vivo, né, mas conhece a história, foi
lindo. Foi lindo ver o contorno dessa amizade, sabe, da bruxa boa do sul e da bruxa má do oeste, como que elas chegaram naquele ponto onde a gente conhece, né, dela, da bruxa má sendo derrotada. Então, tudo isso vai culminar nessa história que é bem interligadinha, sabe? Causa e consequência. Então, como que duas pessoas tão diferentes como a Glinda e como a Elphaba conseguem ter uma amizade? Como isso vai perdurar? Como que isso vai levar ao final elas sendo inimigas? Claro, o principal dessa história, o quanto tudo tem dois lados, ou melhor, vários lados. Talvez a história que esteja sendo contada, ela não foi bem assim. Talvez ela tenha sido polida, tenha sido narrada de uma forma para que você compre essa história. Então a gente vai ver como se fosse um bastidor do que a gente conhece de Mágico de Oz. Mas se você não sabe nada sobre o Wicked, aqui a gente é transportado para Oz, bem no final da história lá que a gente conhece em O Mágico de Oz, aonde a bruxa má do oeste é derrotada e a Glinda ela vai comunicar isso ao povo. Então existe este o começo, olha, ela foi derrotada, a bruxa má não está mais agora aqui para atormentar a todos. Então existe essa festa dos populares, né? E a Glinda contando essa história, até que alguém, né, da população diz: "Tá, mas falaram que vocês duas eram amigas. Como assim? Que papo é esse? Me conta mais." E a gente é transportado para algum tempo atrás, quando elas estão entrando, né? Estão no primeiro dia da Universidade Xi, e daí a gente vê e conhece a história da Elphaba, que foi para a universidade apenas acompanhando a irmã, levando ela nesse primeiro dia, mas acontece algo que mostra os poderes ali que a Elphaba tenta minimizar. Ela, que é uma garota verde, e por conta disso passou a infância toda sofrendo bullying e sofrendo uma rejeição paterna, né? Ela é rejeitada pela família por ser diferente. Aí a gente vai descobrindo isso um pouquinho da sua infância até ela chegar naquele momento onde ela só vai para a universidade para ajudar a irmã e acaba sendo acolhida por uma das professoras e matriculada na universidade, essa universidade aonde também a Glinda vai, e as duas entram nessa nessa coisinha de inimigas, sabe? Meio que não se suportam. A Glinda muito boa, mas sabe aquela coisa de ser boa em palavras? Eu sou boa se as coisas forem conforme eu quero. E a Elphaba apenas querendo, né, aprender a lidar com o seu poder para poder se juntar ao mágico e melhorar Oz. Então tem esse viés sonhador da Elphaba e esse viés egocêntrico da Glinda, e como que elas acabam criando essa amizade ao longo dessa história aí de 2 horas e meia que o filme tem, 2 horas e 40, basicamente porque é um musical. Então a gente vai conhecendo um pouco mais sobre os sentimentos das personagens através da música. E digo, as músicas, elas são, né, conhecidas do público, de quem ama o Wicked, mas para mim, que não sou essa fã, elas são bem esquecíveis, a maioria. Tem, é claro, uma ou duas que tu sai cantarolando, que você conhece mais, né, é impossível não conhecer, mas fica aquela coisa de tipo, tá bom, elas acabam não interferindo tanto, tu não fica, sabe, encantado e querendo, talvez, num primeiro momento, colocar a playlist do filme para tocar. Talvez seja eu e meu coração vazio, sem sentimentos profundos sobre esse universo, pode ser, mas neste momento, nessa primeira vez que eu assisti, eu não consegui me encantar pelas músicas. As performances, elas são muito bonitas, o filme é extremamente colorido, mas parece que falta um pouco de profundidade nesse colorido, sabe? Ele é muito um papelão, e eu entendo esse
tipo, essa escolha visual de parecer um livro, sabe aqueles livros que tu abre e as imagens saem, sabe? É bem parece muito isso. E é legal, porque exatamente essa coisa de você estar lendo algo que está saindo das páginas. É poético, é bonito, mas talvez eu esperasse um pouco mais de encanto, de magia. Para mim, falta muita magia nesse começo de história. Porque elas estão iniciando. A Glinda não tem ali poderes, né? A Elphaba, ela está aprendendo a controlar o seu poder, que vem muito ali da raiva, do momento. E então a gente não tem tanto isso, essa coisa da mágica. E até mesmo a parte da universidade, da amizade, dos confrontos e de como elas se aproximam, para mim fica muito apressado. Eu queria um pouco mais de respiro, de vivenciar esse momento com elas. Eu compreendo as birras, compreendo as rusgas das duas e até mesmo esse afastamento, mesmo elas sendo colegas de quarto, mas para mim fica muito jogado e muito rápido quanto elas acabam se unindo e contando segredos uma para outra, principalmente segredos da Elphaba, em relação ao que ela sente. Então, fica esse sentimento tipo de perdemos oportunidades aqui, tá? É 2 horas e 40 e parece que o melhor da história não foi aproveitado. Quando a gente tem o confronto, porque a história toda vai ser levada aí para esse poder que a Elphaba tem, e no momento que uma das professoras, que é a Morrible, que é vivida ali pela Michelle Yeoh, que é maravilhosa, ela acaba mostrando que talvez consiga levar a Elphaba para conhecer o Mágico de Oz, para a Cidade Esmeralda e ter esse encontro. E daí tu vai ter aí no meio disso, e daí no meio disso tudo tu tem uma questão de que os animais que falam, eles estão perdendo a sua voz, estão sendo capturados e tratados como ah, animais irracionais, colocados em jaula, e o quanto isso mexe com a Elphaba e com seus princípios e com seus sentimentos e de como ela se relaciona com o mundo. E daí vai ter esse encontro com o Mágico de Oz. Para mim não é um grande ponto aí do filme esse encontro, esse confronto de segredos que vão ser revelados, de como que essa amizade que foi recém-construída, está um tanto ali, né, digamos, sendo solidificada, ela vai ser abalada de novo no final. E daí a gente vai ter também um príncipe, né, que é esse encanto amoroso entre as duas, que é o nosso Fiero, que é vivido pelo Jonathan, o nosso eterno Anthony Bridgerton. Ele tá muito bem, muito, muito, muito bem mesmo. E daí tu tem muitos elementos sendo conduzidos nessa história que parece que tu não aprofunda muito nenhum deles. Isso me deixa um pouco desgostosa. Eu, poxa, tu teve todo esse tempo, tu não vai construir melhor essas relações, essa vilania que a gente descobre no final, né? Essa ruptura que vai ter entre as duas, a Elphaba compreendendo o seu poder e dominando o seu poder, porque essa é a grande narrativa do filme. Eu até disse no Twitter, no Instagram, que a gente precisa ser mais Elphaba, né? A gente precisa compreender, tomar o nosso poder e seguir em frente, sabe? Sem medo do que os outros vão pensar, mesmo apontando pra gente, chamando de bruxa má, de, né, a vilã da história, como essa narrativa acaba nos prisionando muitas vezes e limitando o nosso poder, como pessoas, como mulheres. Então a Elphaba é esse grande símbolo de libertação, de compreender que ela é maior do que aquilo tudo. Então, o filme é dela. E a segunda parte vai ser também. E, de novo, a Glinda, ela pode até ser essa bruxa boa no final das contas. E acredito, ela é uma bruxa boa. Mas ela é tão egocêntrica que isso não passa tanto. E daí a gente tem a jornada da Elphaba que é grandiosa.
acaba, sabe, ofuscando a Glinda. Mas Ariana Grande é o grande ponto cômico da história. Ela consegue levar essa sutileza dessa personagem que é menina malvada de um jeito diferente e que vai trazer, sabe, aquelas piadas meio estranhas que tu diz, meu Deus do céu, não era pra essa menina ser boa e ela tá sendo assim com os outros. Ela tem tiradinhas muito engraçadas, tu vai rir muito com ela. Ela é maravilhosa. Mas, de novo, não é um filme sobre a Glinda. É um filme da Elphaba, do começo ao fim, e continuará assim, provavelmente. Porque essa jornada que vai falar muito sobre poder, sobre mulher, sobre preconceito, sobre poder da narrativa, porque é uma história sobre o poder da narrativa e de como você irá conduzir a sua história, é sobre ela, é isso. Aconselho que você assista se você não conhece a história de Wicked. Com certeza, é uma história maravilhosa sobre esta bruxa má, né? E essa bruxa boa, e o quanto as coisas podem ser diferentes no final das contas, através dos bastidores. Mas para mim faltou um pouco disso tudo que eu disse, né? Faltou um pouco mais de magia, de tu aprofundar um pouco mais essa relação das duas no quesito da amizade, não do ódio, né? Mas da amizade, sim. E daí a gente vai ter, para quem é fã de Wicked, a história que ele conhece de cor e salteado no musical. É isso. Tu vai ter lá as músicas que você ama, vai estar. E essa imersão no universo através do cinema, ela funciona. Não é um musical que acabou virando filme que falhou. Certamente não, e deixa a gente com aquela expectativa da parte 2 que chega apenas em novembro de 2025. Foi tudo já gravado junto e ficamos aí no aguardo do final dessa história, que vai trazer um pouco mais dessa mitologia que a gente conhece, né? Desses personagens que a gente conheceu lá em O Mágico de Oz. Então, as surpresinhas, relações e referências a gente vai ver com certeza mais na segunda parte, e fica aí a expectativa disso. O Wicked já tem sessões especiais a partir desse dia 19, me estreia oficialmente agora, né, dia 20 e 21, aproveitando o feriadão, e você pode ir no cinema assistir e depois voltar aqui e me contar o que você achou, se você é fã do musical, gostou dessa adaptação, se você nunca viu, gostou desse filme de magia, de encantamento, me conte aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que eu sempre venho falar das estreias que estão chegando no cinema. Beijos e até a próxima.